O adiado é do juiz Marcelo Lima Guedes. Vossa Excelência, julgo feito? Julgo, presidente. Julgo sim. E 3 processos da pauta da juíza Rosa Fátima Navegantes de Oliveira. Vossa Excelência julga? Sim, desembargador. E 5 processos do juiz Tiago ACS Cefé. Vossa Excelência Julgo sim, julga? presidente. Ok. Vamos começar com o processo adiado. O número 1 é o recurso eleitoral. Relatoria juiz Marcelo Lima Guedes, é origem Tailândia, Pará. Com a palavra, Excelência. Haverá sustentação, Momento, né? presidente. Haverá sustentação. Só estou tentando aqui me localizar. Presidente, eu estou procurando aqui o voto. Vossa Excelência peço que faça uma inversão de pauta e deixe para segundo, só para eu localizar o voto aqui no sistema desse processo? Tudo bem, Excelência. Pode Então, ser? vamos anunciar na pauta. Obrigado, presidente. O número 1, recurso eleitoral, a relatoria juíza Rosa de Fátima Navegante de Oliveira, origem Conceição do Araguaia. Está aí no visor. Com a palavra, Excelência. Obrigada, presidente. Nós temos uma preliminar de ausência de eletricidade recursal e uma de indeferimento da petição inicial. Eu estou rejeitando a de eletricidade recursal e, com relação ao indeferimento da petição inicial, desembargador, eu estou acolhendo a preliminar. Sim. Posso fazer a leitura? É boa, né? É. Os magistrados querem que eu leia o relatório? Não, doutor? Não, Excelência, só Só as preliminares, suposições, né? exatamente. A preliminar da ausência de eletricidade recursal é suscitada nas contrarrazões de 21760881. O recorrido, partido agir, afirma que os argumentos apontados no recurso tratam-se de meras repetições da inicial sem apresentar novas provas que justificassem a reforma da sentença. Como é conhecido, o princípio da dialeticidade encontra-se previsto no artigo 1010, incisos 2 e 3 do Código de Processo Civil. Artigo 1010, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá, inciso 2, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. 3, o pedido de nova decisão. Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Explico. Ainda que o recurso reitere os argumentos da inicial, tal fato, por si só, não fere a dialeticidade. Observo também que o recurso atacou de forma suficiente a sentença, visto que a fundamentação trazida evidencia a sua insatisfação. Além disso, destacou em negrito os aspectos de seu recurso. Desse modo, destaco os pontos em que isso pode ser visualizado de forma mais clara, os quais versam sobre os aspectos da lesividade e gravidade da conduta. Observe o trecho da sentença e posteriormente do recurso. Abre aspas. Portanto, ainda que a pessoa candidata promova a posterior comunicação, tal medida não afasta a configuração da infração, não havendo que se falar de ausência de lesividade ou ocorrência de desbalanceamento entre os concorrentes, pois a ação de realizar ato de campanha em sítio eletrônico não informado à Justiça Eleitoral transgride norma imperativa e frustra a fiscalização pelos órgãos competentes. Grifei. Contudo, é importante ponderar que a imposição de tal penalidade deve estar em conformidade com a gravidade da infração cometida, observando-se o princípio da proporcionalidade. Uma simples falha formal não pode ser equiparada a infrações graves que distorçam significativamente o processo eleitoral. Penalizar com sanções severas condutas
que em essência não compromete o equilíbrio da disputa eleitoral, seria desproporcional e injusta, uma vez que o objetivo da legislação eleitoral é preservar a integridade do pleito e não punir erros de menor relevância com o mesmo rigor destinado a práticas dolosas e danosas. Logo, não há que se falar em ausência de dialeticidade, visto que o recorrente impugnou de forma suficiente os aspectos da decisão recorrida, por isso rejeito a preliminar de dialeticidade recursal suscitada pelo partido AGIR de Conceição do Araguaia, município. É como voto, presidente. Okay. Rejeitada a preliminar de dialeticidade recursal. Discussão, sem divergência, rejeitada a preliminar. Prossiga, a segunda excelência. preliminar é em deferimento da petição inicial. A parte recorrente suscitou no recurso uma preliminar de indeferimento da petição inicial, afirmando desde a contestação que as provas presentes nos autos ID 21760856 e 21760857 não possuem qualquer certificação da sua veracidade e, portanto, não poderiam sequer ser conhecidas. Os autos versam sobre supostas publicações realizadas na rede social Instagram e Facebook de fotos e vídeos relacionados à sua campanha. Nesse contexto, a preliminar merece ser acolhida, pois, ao observar as provas anexadas ID 2176085278, apenas houve a indicação da URL. No entanto, sequer é possível ter acesso às supostas publicações pelos links anexados, dado que a postagem foi excluída. Como pode ser observado, se trata de uma prova muito frágil para comprovar o ilícito imputado. Logo, as provas deveriam ter sido instruídas com algum outro meio de elementos que tivesse idoneidade, como certidões lavradas em cartório, ata notarial ou empresa que verifique a autenticidade do conteúdo na internet, por exemplo. Nesse caso, a mera indicação da URL não foi hábil para instruir a representação por propaganda irregular, pois não há como comprovar nos autos tratar-se de uma URL válida nos termos do artigo 17 da Resolução do TSE número 23.610/2019, eu transcrevo o inciso 3º, no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço de postagem no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço, URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN, e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é a sua autora ou seu autor, sem prejuízo da juntada nos autos de arquivo, contendo o áudio, a imagem, o vídeo da propaganda impugnada. Grifei. Tal entendimento está consolidado aqui na Corte, no TRE do Pará, cujo acordo é da lavra do eminente presidente, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgamento em 11 de dezembro de 2024, publicação em 18 de dezembro de 2024, aonde consta no acordo que a falta de verificação da autenticidade da imagem digital por meio de ferramentas adequadas como o Verifat impede que o Poder Judiciário tenha segurança sobre a veracidade do conteúdo apresentado, comprometendo o direito à ampla defesa e anticontraditório. Há também a citação no acordo do eminente presidente do acordo TRE número 35030 da lavra do juiz Rafael Fecuri Nogueira. Também cito vários outros acordos. Tem um acordo também da minha lavra, que consta nos autos, disponível no PJE para os senhores, e, no meu entendimento, uma vez que não houve a devida comprovação nos autos, a preliminar merece ser acolhida por força de aplicação da teoria da causa madura. Acolho a preliminar de inépcia da inicial suscitada por Josiel de Souza Lima, em razão dos argumentos já expostos e, por consequência lógica, afasta a penalidade de multa imposta, em consequência, extingue o processo sem resolução do mérito. É o voto, presidente, com relação a essa preliminar. Eminente relatora, acolhe a preliminar de inépcia da inicial. Discussão. Se a divergência, acolhida a preliminar, excelência, de inépcia da inicial e extingue o processo sem resolução do mérito. Nesse caso aí, dá provimento ao recurso, né, excelência? Sim. Ok.
Vamos agora voltar ao feito adiado de relatoria do juiz Marcelo Lima Guedes. Com a palavra, excelência. Tailândia, a origem. Certo, presidente. O advogado já abriu mão do relatório e eu informo que a conclusão do meu voto é pelo provimento do recurso, e não sei se é a tese do advogado. Provimento do recurso é afastar a multa. Para afastar a multa? Isso. Provimento do recurso. Eu dispenso, não seria exatamente a tese do recursal, porque ela trataria da decadência do direito de ação, mas o resultado prático seria o mesmo, eu abro mão da sustentação assim. Certo. Ok, excelência. Eu julgo pela emenda. Certo. Aqui, senhor presidente, primeiramente, bom dia a Vossa Excelência, bom dia à Corte, ao doutor Alain Mansur, advogados e advogadas, servidores e servidoras. É um caso de uma representação apresentada pelo Ministério Público a respeito de derramamento de santinhos. O juízo da 93ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação, aplicando multa de R$ 2.000. No caso concreto, as provas apresentadas não demonstram uma quantidade significativa apta a configurar o ilícito, além do que a ausência dos elementos probatórios suficientes compromete a subsunção do fato à norma, impondo a improcedência da representação para a configuração do ilícito. É exigido que as provas demonstrem que o material gráfico foi despejado em quantidade razoável e em locais específicos, com potencial para afetar a isonomia entre os candidatos e a higiene urbana. Eu estou votando, senhor presidente, de acordo com alguns precedentes que temos julgado recentemente, no sentido de conhecer do recurso e dar provimento, no sentido de reformar a sentença zonal e julgar improcedente a representação eleitoral e afastar a multa aplicada ao recorrente. É o voto, senhor presidente. Senhor relator, conhece do recurso e dá provimento para julgar improcedente a representação e afastar a multa imposta. Discussão. Sem divergência, provido o recurso nos termos do voto do emitente relator. O feito número 2, o recurso eleitoral, a relatoria Juíza Rosa de Fátima Navegante de Oliveira, origem Baitetuba. Presidente, posso julgar pela ementa, né? Sim, excelência. Deixa eu ver se tem preliminar, mas eu acho que... A Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para manutenção da sentença. Eleições 2024, recurso eleitoral, propaganda irregular, derramamento de santinhos em local de votação, recurso conhecido e desprovido. Caso em exame, recursos eleitorais interposto contra a sentença, que julgou procedente a representação eleitoral, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando ao recorrente multa por propaganda irregular, consistente no derramamento de santinhos próximo ao local de votação no pleito de 2024. A decisão foi fundamentada em material fotográfico que registrou a presença de santinhos em escola utilizada como local de votação. Os recorrentes alegam ínfimo material encontrado e inexistência de prova contra a autoria ou anuência para o derramamento e requereram o provimento dos recursos para reformar a sentença zonal. Questões em discussão. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente para atribuir responsabilidade ao recorrente pelo derramamento de santinhos, se a quantidade de santinhos é suficiente para configurar o ilícito eleitoral. Razões de decidir. O artigo 19, parágrafo 7º da Resolução TSE número 23.610/2019 caracteriza como propaganda irregular o derrame ou anuência do descarte de material de campanha nas imediações de locais de votação, sujeitando o infrator à multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei 9.504/97. A jurisprudência do TSE dispensa a notificação prévia
para responsabilização por derramamento de santínios, especialmente quando a prática ocorre às vésperas do pleito, conforme estabelecido pela súmula número 1 do TRE Pará e precedentes do TSE AGR, recurso especial número 379568/GO. O material gráfico e os registros fotográficos juntados aos autos comprovam a ocorrência da irregularidade, não havendo elementos que afastem a presunção de responsabilidade dos recorrentes, beneficiários direto da propaganda. A gravidade da conduta e o impacto no local de votação justifica a fixação da multa no patamar aplicado, sendo esta proporcional às circunstâncias do caso concreto, em consonância com a súmula número 3 do TRE Pará. Dispositivo e tese, recurso conhecido, desprovido, sentença mantida, tese de julgamento. O derramamento de santinho nas proximidades de local de votação caracteriza propaganda irregular, dispensando-se notificação prévia do candidato, cuja responsabilidade é presumida em razão de ser o beneficiário direto da conduta ilícita. É o voto, presidente. Eminente relator, nega provimento o recurso. Discussão. Sem divergência, improvido recurso nos termos do voto da eminente relatora. Feita número 3, recurso eleitoral, juiz ainda continua Rosa de Fátima Navegante de Oliveira, origem Gurupá. Obrigada, presidente. A Procuradoria se manifestou pela perda de objeto preliminarmente. No mérito, verificou que não há previsão legal para aplicação de multa em propaganda irregular em bens particulares. Há uma preliminar de perda de objeto da demanda, desembargador. Posso ler? Sim. O recorrente suscita que teria ocorrido a perda de objeto ao findar o período eleitoral. A tese recursal não tem condições de prosperar, pois sanções pecuniárias jamais perdem o objeto, como, aliás, inúmeras vezes repisado na jurisprudência, da qual reproduzo o julgado exemplificativo do Tribunal Superior Eleitoral. Na parte que interessa, o acordo já está disponível aí aos senhores juízes membros, que não há que se falar em perda de objeto, porquanto, conforme consignado na decisão que indeferiu eliminar o pedido formulado na AIGE 060-11-54-29, fundado na prática de abuso de poder, não abarcou o requerido na presente ação, persistindo o interesse jurídico da autora na representação em relação ao pedido de aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular. Isto posto, estou rejeitando a preliminar de perda de objeto suscitada pelo recorrente Alcinei Nonato Pinheiro. Eminente relatora, rejeita a preliminar de perda de objeto. Discussão. Sem divergência, rejeitada a preliminar. Prossiga. Passo ao mérito. Há duas teses recursais meritórias. A primeira consiste em suposta falta de comprovação de dolo e a segunda em ausência de previsão legal para aplicação da multa. A primeira não se sustenta, pois as próprias circunstâncias demonstram a óbvia intenção de colocação do artefato ilícito bandeira, já que se trata da residência do próprio recorrente. A segunda, de fato, procede, já que com a alteração legislativa ocorrida em 2007, com a Lei número 13.488, foi retirado o substrato legal da aplicação de multa em bens particulares, com exceção de outdoor, já que para este caso a prescrição específica reproduz os textos antigo e atual do parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 9.504/97. Texto anterior, artigo 37, Lei 9.504/97, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão de poder público ou que a eles pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandarte, faixas, cavaletes, bonecos e
semelhados. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Parágrafo 2º. Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral e veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feito em adesivo ou papel não exceda 0,5 metros quadrados e não contraria a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º. Era como era dantes. Texto atual, Lei 9.504/97, com a alteração da Lei nº 13.488/2007, nos bens cujo uso depende de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição, a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem, e, caso não cumprida o prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto como o Tribunal Superior se manifestou sobre o tema do qual consta no PJE, para que Vossas Excelências possam ler. A multa, assim, apesar de se reconhecer que houve prática de irregularidade, não pode ser aplicada por obediência ao princípio da reserva legal. Isto posto, conheço do recurso interposto por Ocinei Nonato Pinheiro e, no mérito do parcial provimento, para manter o reconhecimento da irregularidade e reformar a sentença de primeiro grau para retirar a multa por falta de previsão legal. É o voto, presidente. Eminente relatora, conhece do recurso da parcial provimento, mantendo a regularidade para retirar a multa imposta. Discussão. Sem divergência, recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da eminente relatora. O feito número 4, recurso eleitoral, relatoria, juiz Tiago Acesse Fé, origem Moaná. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aqui no feito 4, na verdade, todos os feitos de hoje são relativamente simples. Eu vou prosseguir, se houver autorização, o julgamento pela ementa, mas no feito 4 eu só gostaria de, antes de prosseguir ao julgamento, ressalvar que existe um pedido de prevenção no recurso que não havia sido anteriormente apreciado. Eu já incluí essa questão no próprio corpo do voto, porque solicitava prevenção aqui no tribunal é uma querela nulitatis em uma prestação de contas. É um recurso em querela nulitatis numa prestação de contas eleitorais. Pedia prevenção com o recurso no registro de candidatura, sendo que o recurso do registro de candidatura sequer foi conhecido aqui. Então, entendo que não há prevenção, estou prosseguindo o julgamento de toda forma. Então, apenas para ressalvar, isso consta no voto também. Mas, prosseguindo pela ementa, portanto, trata-se de recurso eleitoral, querela nulitatis. O caso em exame é um caso de querela nulitatis na qual buscava desconstituir a decisão que julgou como não prestadas as contas relativas ao pleito 2020. A questão em discussão, a parte da recorrente alega vício de citação relativa ao processo de prestação de contas, pois a notificação teria sido direcionada à advogada que não possuía habilitação para atuar nos autos. Requer a nulidade da sentença que julgou as contas como não prestadas, visto que o cartório eleitoral teria se eximido quanto ao dever de citar pessoalmente a candidata. Nas razões de decidir, a querela nulitatis insanabilis ou ação declaratória de inexistência de ato ou relação processual é um instituto de origem doutrinária assentado pela jurisprudência pátria que procura identificar nulidades ocorridas no curso do processo que, a seu modo, afetem diretamente as condições de existência da relação processual ou de um ato praticado qualquer. No caso em análise, a candidata foi devidamente citada por meio eletrônico com comprovante de envio e recebimento, conforme dados fornecidos pela própria candidata em sua ficha de qualificação no processo de registro de candidatura e prestação de contas eleitorais. A alegação de que o número utilizado para a citação pertencia a terceiro não se sustenta, porque foi a própria candidata que informou o referido contato à Justiça Eleitoral como se fosse um número pessoal.
Não houve vício na intimação imputável aos servidores eleitorais que justifique a anulação da sentença ou do processo de prestação de contas. Portanto, o recurso não merece prosperar. E, como dispositivo, o recurso eleitoral ele é conhecido e desprovido, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de querela nulitate e a decisão que julgou as contas como não prestadas. É o voto, senhor presidente. Eminente relator, conhece do recurso e nega provimento. Discussão. Sem divergência. Por unanimidade, recurso conhecido e improvido nos termos do voto do eminente relator. Feito número 5, recurso eleitoral. A relatoria continua, o juiz Tiago Nascimento. Tucumã. Obrigado, senhor presidente. Também é uma matéria já conhecida, vou prosseguir pela ementa. São recursos eleitorais interpostos contra a sentença que julgou procedente a representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando aos recorrentes multa por propaganda irregular, consistente no derramamento de santinhos próximo ao local de votação do pleito 2024. A decisão foi fundamentada em material fotográfico que registrou a presença de santinhos em escola utilizada como local de votação. Os recorrentes alegam ínfimo material encontrado e inexistência de prova quanto à autoria ou anuência para o derramamento e requerem provimento dos recursos para reformar a sentença zonal. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente para atribuir responsabilidade aos recorrentes pelo derramamento de santinhos e se a quantidade de santinhos é suficiente para configurar o ilícito eleitoral. Essa prática de derramamento de santinhos é legalmente prevista pelo artigo 19, parágrafo 7º da Resolução TSE 23.610 e consiste em espalhar na madrugada do dia do pleito artefatos propagandísticos em locais de votação ou nas vias próximas, com o objetivo de influenciar ilicitamente o eleitor na votação. O ilícito de derrame de santinhos possui características próprias e, como tal, parâmetros específicos de responsabilização. A jurisprudência fixou alguns desses parâmetros, dentre eles a desnecessidade de comprovação do conhecimento prévio aferível pelas circunstâncias do caso e a prescindibilidade de notificação prévia para a retirada do material publicitário. Para a configuração do ilícito, não é necessário que tenha sido derramada a quantidade mínima de material gráfico apta a atrair incidência da norma e a respectiva sanção, não sendo necessário para a aferição do dano à isonomia do pleito e à higiene das vias públicas, estabelecimento de quantias mínimas ou máximas do material publicitário derramado. O auto de constatação demonstra a ocorrência e derrame de material propagandístico para fins de incidência da penalidade pecuniária de multa prevista na norma eleitoral no valor mínimo, como tem sido a praxe neste tribunal. Por esse motivo, recursos são conhecidos e desprovidos, mantendo integralmente sentença. Senhor presidente. O eminente relator conhece do recurso e desproveu, mantendo integralmente sentença. Discussão. Sem divergência, por unanimidade, desprovido o recurso na forma do voto do eminente relator. Feito número 6, recurso eleitoral, ainda o relator, juiz Tiago Nascimento. Origem, senador José Porfírio. Muito obrigado, senhor presidente. Esse feito talvez mereça um certo destaque, porque se trata de um pedido de regularização de prestação de contas, originalmente julgadas não prestadas, que fora julgado improcedente no primeiro grau pela falta de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 36,81. Essa quantia, no entender da sentença originária, do parecer de contas no juízo zonal e todas as outras manifestações que vieram a seguir, deveria ter sido recolhida ao Tesouro Nacional e, por conta da falta desses R$ 36,81, se considerou inapta a regularização de prestação de contas. Eu estou dando provimento a esse recurso, senhor presidente, mas por um motivo que se soma a uma possível proporcionalidade e razoabilidade por se tratar de uma questão ínfima. Esses valores de R$ 36,81, na verdade, são sobras de campanha de dois candidatos, candidata Maria Dinalva Almeida de Souza e candidato José Maria de Souza Teixeira, no valor de R$ 21,30 e R$ 15,51, respectivamente. Essas sobras, como determina a legislação eleitoral, foram transferidas para a conta da representação partidária no município em uma rúbrica própria, conta para outros recursos. Como se trata de outros recursos, são recursos privados, não são recursos do FEFEC. A sentença zonal entendeu que esses recursos deveriam ter sido restituídos à União ao final da eleição e, portanto, mesmo se tratando de um valor ínfimo, deveria ter sido comprovado o recolhimento. E, na verdade, eu acho que foi um grande equívoco, porque
De acordo com a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratam de recursos privados em sobra de campanha, eles devem, sim, ser recolhidos à conta de outros recursos do órgão partidário, na forma do artigo 50 da Resolução 23.607, mas o órgão partidário vai dar a eles a destinação que entender adequada dentro da legislação. Sendo outros recursos, digo de novo, recursos privados, eles não devem ser devolvidos à União, até porque não são recursos federais, não são recursos públicos de que se está tratando. Portanto, eu estou dando provimento a este recurso, senhor presidente, para reformar a sentença e considerar regularizadas as contas eleitorais do partido político referente ao pleito de 2020. São os termos do voto, senhor presidente. O eminente relator conhece do recurso e dá provimento para reformar a sentença zonal, reconhecendo que as sobras de campanha é um valor ínfimo. Discussão. Sem divergência, por unanimidade, conhecido o recurso e dado provimento nos termos do voto do eminente relator por unanimidade. Número 7, recurso eleitoral, relatoria juiz Tiago Nascência Fé, Tucumã. Perfeito, senhor presidente. É mais um caso de derramamento de santinhos. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando ao recorrente multa de propaganda irregular consistente no derramamento de santinhos próximo ao local de votação no pleito 2024. A decisão foi fundamentada em material fotográfico que registrou a presença de santinhos em escola utilizada como local de votação. O recorrente alegou o ínfimo material encontrado, inexistência de prova quanto à autoria e anuência para derramamento e requereu o provimento do recurso. A questão consiste em saber se há prova suficiente para atribuição de responsabilidade ao recorrente e se a quantidade de santinhos é suficiente para configurar o ilícito eleitoral. Essa prática ela é legalmente prevista, como disposado no voto no julgamento anterior, e para a configuração desse ilícito não é necessário que tenha sido derramada a quantidade mínima de material gráfico, o que me parece ter sido claramente comprovado pelo registro fotográfico. O auto de constatação que demonstra a ocorrência de derrame de material propagandístico para fins de incidência da penalidade pecuniária prevista no valor mínimo. Portanto, o recurso ele é conhecido e desprovido, mantendo a sentença integralmente. Recurso conhecido, desprovido, mantendo a sentença integralmente. Discussão. Sem divergência, desprovido de recurso na forma do voto do eminente relator por unanimidade. O feito número 8 no caso, né, excelência? Exato. Recurso eleitoral, a relatoria continua, Vossa Excelência, de Salvaterra. Trata-se também de um recurso eleitoral em prestação de contas interposto por Jean Coelho Pinheiro, candidato ao cargo de vereador pelo Partido União no município de Salvaterra, nas eleições de 2024, em face de sentença proferida pelo juiz da terceira zona eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo recorrente, em razão da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo automotor, contrariando o disposto no artigo 42, inciso 2º da Resolução TSE. O recurso alegou que a irregularidade não comprometeu a análise da regularidade geral das contas, citando precedentes jurisprudenciais que permitem a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para situações análogas. Há duas questões em discussão. Saber se a extrapolação do limite de gastos com o aluguel de veículos automotores no valor total de R$ 800 configura a irregularidade grave que justifica a desaprovação das contas, e saber se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são aplicáveis ao caso para aprovar as contas com ressalvas. O artigo 42, inciso 2º da Resolução TSE 23.607 estabelece como limite de gasto com aluguel de veículos automotores 20% do total de gastos de campanha. No caso dos autos, o total da despesa contratada foi de R$ 1.500 apenas, o total da campanha, oriundos da conta outros recursos próprios. Logo, nos termos da Resolução 42, inciso 2º da Resolução 23.607, o recorrente poderia gastar apenas R$ 300, correspondente a 20% do valor total de gastos de campanha com aluguel de veículos automotores. Entretanto, realizou a alocação de um veículo automotor para sua campanha no valor de R$ 1.100, o que extrapolou em R$ 800 aquele limite de gastos. Praticamente a campanha inteira do candidato foi apenas a alocação do veículo automotor. Apesar dos percentuais serem altos, eu considero que o montante absoluto e percentual da irregularidade não se revela de gravidade capaz de comprometer a regularidade geral das contas, especialmente pela ausência de má-fé e pela compatibilidade com os valores globais da arrecadação, conforme precedente no recurso especial 060542160 e no recurso eleitoral 0600391817, entre outros.
Na linha dos precedentes desta Corte Regional, para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor envolvido nas irregularidades detectadas deve ser inferior ao limite jurisprudencial fixado pelo TSE em 1.000 UFIRs, ou seja, R$ 1.664, o que é exatamente o caso, entendo que a irregularidade alcança R$ 800. Por esse motivo, o recurso ele é conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, aprovando com ressalvas as contas de campanha de Jean Coelho Pinheiro, referentes às eleições de 2024 no município de Salvaterra, PA. É o voto, senhor presidente. O eminente relator conhece do recurso e dá provimento para reformar a sentença zonal, aprovado com ressalva as contas. Discussão. Sem divergência, aprovada contas com ressalvas e dado provimento ao recurso nos termos do voto do eminente relator. Não existem feitos a serem julgados e a próxima sessão será amanhã, dia 29, às 13 horas. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão e tenha um bom dia.